quarto lugar, eu quero destacar a importância de oração por salvação. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim: antes de tudo. Você sabe o que significa essa expressão no grego, antes de tudo? Significa antes de tudo. Prioridade zero. Às vezes a gente fica esperando uma coisa diferente, em vez de ser só o que está lá, né? Prioridade zero, antes de qualquer outra coisa. Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, o que inclui seus familiares não convertidos. Orem a favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então agora eu falo de orar por todos e também especificamente por autoridade. Por que eu oro por todos e também pelas autoridades? Ele diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em todos os tempos. Eu não acredito no que alguns pregam sobre uma expiação limitada, que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. Isso é absurdamente contraditório a todas as declarações explícitas de que Deus quer salvar a todos. O desejo de Deus é que a salvação se estenda a todos, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos orar para cooperar com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Nós não conseguimos esgotar o mistério por trás de por que a oração está conectada ao cumprimento da vontade de Deus. A gente pode dar diversas explicações, mas é um mistério tão profundo e rico que eu não ousaria dizer que a gente tem a capacidade de desvendar. Mas Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o Deus que quer estabelecer o seu reino também quer que a gente clame pelo estabelecimento do reino. O Deus tem uma vontade a ser executada, espera que nós oremos para que essa vontade seja cumprida. A verdade é que o homem coopera com Deus e o avanço do reino de Deus na terra por meio da oração. E nós devemos orar por todos, incluindo os nossos familiares, porque Deus deseja que eles sejam salvos. Se não existe cooperação nenhuma entre a oração e a chegada à salvação, por que teríamos uma instrução como essa? Agora, o que a gente precisa entender, e aqui eu vou apresentar isso de forma muito resumida: se você tem familiares não crentes e quer orar por eles, eu te aconselho, em algum momento, se você não ouviu falar sobre isso ainda, achar lá na internet uma mensagem minha chamada Intercessão para a Salvação. A gente só faz a conexão entre o que é a oração para a salvação e como especificamente devemos orar. Mas o que eu quero apresentar aqui é que esse tipo de oração não é só chegar diante de Deus e dizer: Deus, salva fulano. Eu lembro de uma reunião de oração que eu estava e vi alguém que tinha aquele peso pela salvação da sua família, mas ele ficava diante de Deus dizendo assim: meu Deus, salva fulano, salva Beltrano, salva meu tio, né? Salva minha tia. Não é pedir para Deus salvar, Deus já quer salvar, não só quer, Ele já fez tudo para a salvação deles. Então, não se trata de pedir que Deus faça como se Ele precisasse ser convencido que essas pessoas têm que ser salvas. Nem que elas precisem de salvação, ou que Ele precise ser convencido a querer salvá-los. Aonde a oração entra? Ela entra interferindo numa dinâmica específica do processo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, se há uma cegueira espiritual, normalmente nós nos levantamos, começamos a interceder: Senhor, remove essa cegueira espiritual dos olhos desse familiar. Abre os olhos dele, traz entendimento espiritual. Nós oramos por arrependimento, porque arrependimento, se por um lado tem uma parcela da responsabilidade humana, quando a Bíblia diz arrependei-vos, um imperativo, por outro lado, tem parte do processo como sendo de Deus. Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, que é o Espírito Santo que convence do pecado. Não é nem só um, nem só outro, mas nós oramos: Espírito Santo, encontra lugar no coração desse homem, que em vez de resistência, haja abertura. Muitas vezes nós vamos orar e clamar a Deus que use circunstâncias para trabalhar na vida de alguém. A Bíblia fala que o filho pródigo, quando chega no fim do poço, a Bíblia diz caindo em si. Estava fora de si, em tudo que fez, mas só caiu em si quando o negócio ficou ruim. Outro dia alguém falou: pastor, quanto mais eu oro por um familiar meu, pior fica a vida dele. Eu falei: isso é um bom sinal.
Não, mas eu estou orando para melhorar. Eu falei, talvez não melhore nunca enquanto ele não reconhecer sua miséria, sua insuficiência, né? Muitas vezes Deus pode trabalhar de formas diferentes. Agora, como nós não sabemos qual é, normalmente eu intercedo, Senhor, trabalhe nas circunstâncias à volta, da forma como o Senhor bem entender, mas que essas coisas cooperem para que ele entenda a sua condição de pecador, para que ele reconheça o Senhor como Salvador. Enfim, eu disse que não ia detalhar e não vou tentar fazer isso, mas nós precisamos aprender a orar por salvação. Então, em primeiro lugar, falamos do bom testemunho, a pregação silenciosa, que não substitui aquela que já tratamos no tópico 2, mas complementa. Falamos de usar de sabedoria, não desistir dos seus. Agora, oração por salvação.